Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Nayara falando e hoje nós vamos falar sobre uma história de duas mulheres, duas inclinações, dois corações. Essa bela história está no livro de Lucas 10:38. Super indico você realizar essa leitura, porque é uma lição para a nossa vida e para a nossa história. A Bíblia relata nessa história que Jesus tinha parado, feito uma parada durante a trajetória dele, a caminhada, a peregrinação dele na casa de Marta e Maria. Então, quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Marta foi arrumar, né, a questão do alimento, a questão da ornamentação da casa, foi tentar trazer um melhor ambiente para receber o mestre, apesar que ele já estava lá. E Maria se rendeu aos pés de Jesus. E Jesus chamou a atenção de Marta, porque ela estava lá ocupada com várias coisas, e Jesus, no final do texto, fala que a sua irmã Maria escolheu a melhor parte. Mas o que eu quero que você entenda nesse texto são duas pessoas, dois corações, duas personalidades, dois comportamentos diferentes, duas visões de mundo diferentes. E como isso traz para a nossa vida, como é que a nossa vida está, como é que está o nosso posicionamento diante das adversidades e diante da presença doce do Espírito Santo de Deus. Porque a presença dele muda o momento, muda o estado da gente emocional. Então, eu quero que você traga e olhe para dentro de você, se autoexamine quem é que você tem mais alimentado no seu coração. Quais comportamentos você tem mais alimentado? Os comportamentos de Marta ou os comportamentos de Maria? Quando Jesus está dentro daquela casa, Maria se rende aos pés, enquanto Marta continua fazendo os afazeres do lar. O que eu quero trazer para você nesse dia que você está ouvindo essa mensagem, se renda aos pés do Senhor. Não se renda à sua ansiedade, não se renda às suas inclinações, não se renda ao que você está vendo ao seu redor. Se renda aos pés do Senhor. É muito importante a gente ter um coração rendido em Deus. Porque quando a gente rende o nosso coração em Deus, todas as nossas outras preocupações, elas se submetem a Deus. E como isso é importante na nossa vida, ter um coração rendido ao Senhor. Porque quando a gente se rende ao Senhor, todas as outras se reduzem a nada. Então é muito importante esse processo de rendição. Um coração rendido, um coração quebrantado, um coração que entende que ele é o resolvedor de todos os problemas. Eu quero falar um pouco agora sobre as características de Marta. Marta tinha uma personalidade ansiosa, inquieta, imediatista. Marta possivelmente sofria de algumas doenças psicossomáticas, que são doenças da alma que inclinam para o nosso corpo. E Maria tinha uma personalidade mais calma, ela falava menos, porque em todo o tempo você não vê muito a fala dela, você vê Maria questionando, você vê Marta falando, você vê Marta querendo justiça própria, Deus, Jesus, por que eu estou aqui fazendo as coisas e minha irmã está aí sentada? Então, Maria, ela tinha um posicionamento de mais quietude, mais confiança, uma identidade mais firmada, porque quando você tem uma identidade firmada, você não se deixa influenciar pelas vozes ao seu redor. Mas você sabe quem você é, você sabe o que você veio buscar e qual é o seu objetivo muito claro, a sua visão de futuro e identificar o momento presente que você está vivendo. Então, é preciso aproveitar as oportunidades. A vida, ela te dá várias oportunidades. E eu quero te perguntar hoje quais as oportunidades que o teu Criador, que Deus está te dando e você não está aproveitando essas oportunidades. Às vezes é uma oportunidade de uma viagem, oportunidade de um emprego, oportunidade de um relacionamento, a oportunidade de um ministério, a oportunidade de uma viagem. Eu não sei qual a oportunidade que tem batido em sua porta, mas Jesus estava na casa daquelas duas irmãs. Uma aproveitou a oportunidade e se rendeu automaticamente. A outra ficou olhando para os fatores externos. O que eu te pergunto hoje? O que você tem olhado ao seu redor que você tem ficado inquieta, você tem ficado agitada e não tem se rendido aos pés do seu Criador? Então, o coração de Maria era um coração muito mais de escutar, né? Era um coração muito mais disponível a ouvir a oportunidade que estava chegando na sua casa, que bateu na sua casa. Às vezes Deus manda pessoas, acessos para sua porta, para sua casa,
e você não consegue perceber que aquilo ali é um acesso, que aquela é a liberação, aquilo ali é uma bênção que Deus te entregou. Então a palavra de Deus para você hoje é: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas traga todas as coisas conhecidas diante de Deus. Então não fique com sua alma borbulhando, gritando. Despeje, lance, fale tudo para o Senhor. Nayara, mas Deus já sabe tudo. Gente, não importa. Fale, Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o teu coração rendido, a tua disposição em estar com Ele, em honrar a presença dEle, dar o valor devido quem Ele é. Quando nós oramos, quando nós nos inclinamos para o Senhor, a gente está dizendo que a presença dEle é importante. A gente está dizendo que a presença dEle é real, é verdadeira, que você se importa com a voz dEle, com o que Ele acha, com as decisões que Ele tem para você. Você não vive uma vida independente, mas vive uma vida muito mais dependente da voz dEle. Porque a voz dEle te norteia, te dá segurança de destino e te dá uma visão clara do teu futuro. E eu quero deixar um texto de Mateus 6,33 para você, que diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse texto traz paz no nosso coração. Esse texto traz a questão da prioridade na nossa vida. E esse texto traz principalmente onde é a nossa busca. O nosso emprego não é a nossa fonte, o nosso filho não é a nossa fonte, o nosso marido não é a nossa fonte, mas Jesus é a fonte. E essa fonte ela é inesgotável. Essa fonte ela dá água de beber todo aquele que tem sede. Então aproveite e se renda ao Senhor, beba dessa água e que todos os seus medos, frustrações, ansiedade se reduzam a nada. O ano começou agora. Nós somos muito cobrados por metas, resultados, objetivos. Mas lance o seu coração diante do Senhor. Comece o ano diferente. Comece o ano se lançando diante do Senhor. Uma semana, um mês, um ano de paz e prosperidade para você. Um beijo no coração.